Bom dia, pessoa de sucesso! Bom dia para você que está nos assistindo, bom dia para você que está acordando agora, bom dia para você que está aí nessas próximas 24 horas, começando amanhã, café da manhã com conhecimento. Nós estamos hoje trazendo um convidado super especial para dividirmos conhecimento, aguardando ele chegar. Enquanto isso, vamos conversar um pouquinho. O Eric Barcelos, ele vai contar um pouquinho da história dele e grandes coisas nós vamos compartilhar nesta manhã de terça-feira. Dando ele aceitar o meu convite. Bom dia, Eric. Você precisa aceitar. Bom dia, Eric. Tudo bem? E você? Tudo ótimo, ótimo, ótimo. Só um minutinho, deixa eu cumprimentar o pessoal. Bom dia para você que está ao vivo conosco. Bom dia para você que estará nos assistindo nas próximas 24 horas. Que o seu dia seja lindo, seja leve, suave, cheio de grandes realizações. Café da manhã com conhecimento. Todo dia um convidado. O que você vai fazer com esse conhecimento? Eu não sei, mas com certeza, no momento certo, na hora certa, você fará bom uso desse conhecimento. No mínimo, para ter assunto para conversar com alguém. E quando nós acordamos de manhã, adquirindo boas palavras, bons pensamentos, nós nutrimos a nossa mente, a nossa alma, nosso espírito e a nossa célula. E nós temos, com certeza, o início de manhã, assim, leve. Você que está aí nos ouvindo, pode ouvir debaixo das cobertas, mesmo assim você vai estar fazendo a diferença na sua vida. Com certeza, seja muito bem-vindo, Eric Barcelos. Gratidão enorme por aceitar o nosso convite. Nós estamos aí com convidados meus, convidados seus, e eu amo a tecnologia, porque ela consegue integrar um número maior de pessoas e a gente faz aí um diferencial. Antes da gente começar, Érico, fala aí um bom dia para a gente, um bom dia para todas as pessoas. Um bom dia a todos aí. Já vi alguns conhecidos aqui, Márcia Cruz, o Hugo, da Casa de Bolos. Bem-vindo Fantástico. todos vocês aí à nossa live. E como é que tá aí, BH? Tá fazendo um friozinho? Hoje está um pouquinho frio. Essa semana está um pouquinho mais frio. Mas a gente está aqui. Né? Já estou há 32 dias dentro de casa. Olha aquele portão ali e fala assim: Meu Deus, sai, 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 sai. Mas a gente está indo. Eu tenho um pai de 88 anos, fica só eu e ele em casa. E a gente está se cuidando. Importante, importante. Né? Mas Bom aí dia. vai indo. E você está onde hoje, Eric? Em Salvador hoje. Em Salvador? Porque assim, gente, eu estou perguntando, porque a gente pergunta, Eric, onde você está todo? Cada hora ele está num lugar diferente, que essa pessoa hiper mega requisitado, né? Solicitado, então a gente nunca sabe em qual terra que ele está. E ótimo, e como está Salvador? Viajar e a vida me permite isso. Mas eu fico nesse triângulo, né? BH, Salvador, São Paulo. Mas eu Legal. cheguei em Salvador um pouco antes da, da, do decreto de isolamento social. Estou aqui em casa também quietinho. Oh, ainda bem que você estava em casa, né? Eu estou com uma pessoa no, deixa eu ver onde, em Santa Catarina, numa cidade lá de Santa Catarina, eu esqueci. Ele veio para participar de um congresso e tem 67 anos, não tá bem dentro do grupo de risco e não consegue ir embora. Está lá, preso na cidade. Então, mas faz parte. O importante é que a pessoa está bem e está saudável. E nós vamos falar aqui hoje de coisa boa, porque a Vamos falar gente de coisa tem que boa. ser alto astral, nós não estamos alienados ao que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo lá fora é real, é sério, é mudança de comportamento, é mudança de estrutura, mudança de dinheiro. Está tendo uma mudança muito grande dentro de nós, dentro do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Estamos todos vivenciando uma mudança plena.
Mas o importante é que essa mudança, ela não pode afetar a sua mente. Nós temos que continuar saudáveis. Então, café da manhã com conhecimento, ele foi feito. É incrível que eu comecei a fazer esse café da manhã com conhecimento em fevereiro. Olha só, fevereiro. E a gente vem mantendo todo dia um convidado e está sendo lindo, incrível, cada dia um convidado incrível. Ontem nós tivemos aí o Walter Rufino falando sobre finanças e foi lindo, um momento assim, começamos amanhã já pensando em cuidar do nosso, né? É o mais importante. Antes da gente começar a falar do seu assunto em si, Eric, conta pra gente um pouquinho quem é o Eric, o que o Eric faz, quem é, porque eu te conheço bem, gente, eu já tive a honra, o privilégio, né, de estar presente com o Eric, de participar de uma palestra dele, de um treinamento, é fantástico. Mas tem convidados aqui convidados seus e meus, que todos, nem todos se conhecem como um todo. Então, só para as pessoas deixar registrado também, quem é o Eric Barcelos? Ok. Então, Alzira, eu digo que eu sou um eterno aprendiz, um eterno buscador. Estou sempre buscando aprender e eu acho que isso descreve a minha principal característica, que é a minha formação, que é o ser filósofo. Tenho formação em filosofia e o filósofo, ele não é uma pessoa que sabe. A palavra filósofo vem do philos mais zófos, que é buscador da sabedoria, buscador, o amigo dos sábios, que busca a sabedoria, buscando um estreitamento, uma amizade com os sábios. Então, eu sou essa pessoa que é um eterno aprendiz que está constantemente buscando. O filósofo, ele não sabe, ele está sempre buscando. Sócrates, inclusive, tem uma frase cunhada por ele, que ele fala que tudo que sei é que nada sei. Isso não quer dizer que a gente não saiba nada, né? É que quando você aprende alguma coisa, quando você descobre alguma coisa, quando você sabe alguma coisa, de fato você acaba percebendo que o que você não sabe é muito maior. É muito maior. E isso, na verdade, dá um sentido para a vida, dá um sentido para tudo que a gente faz. De que forma? A partir do momento que você não estabelece um teto, tipo assim, cheguei, né, onde você está sempre buscando, isso é um combustível de vida, isso é uma motivação constante que a gente tem de estar sempre buscando e sempre aprendendo. E, de fato, eu não sei quais são os planos, vamos falar assim, de Deus, mas eu nunca gostaria de chegar num teto, de chegar num ponto e falar, não, cheguei. Eu acho que a evolução é constante e a gente vai estar sempre evoluindo e eu acho que ninguém nunca chega a saber tudo. Então, se eu pudesse me definir, eu me definiria como um filósofo. Agora, além da minha formação filosófica, né, em 2007, eu comecei a conhecer o coaching, fiz minha primeira formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching em São Paulo, me lembro até hoje, na rua Radoc Lobo, né, com Vilela da Mata e Flora Vitória. E depois de 2007, desde 2007, melhor dizendo, eu venho estudando esse tema, que é um tema que muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito, porque acabou virando uma moda, né? Mas é uma ferramenta que é uma metodologia que funciona, que dá certo. E recentemente, agora aí em Belo Horizonte, em fevereiro, eu estive numa formação de coaching, atuando pela Sociedade Brasileira de Coaching, inclusive, e aí eu vi o seguinte, que tinha muitas empresas que tinham mandado os seus líderes participar do treinamento. Ou seja, grandes empresas. Então, vou citar uma aqui, que é a Cenibra, né? A celulose nipo-brasileira. Tinha lá 4 colaboradores fazendo essa formação, o que mostra que o coaching, no olhar de grandes empresas, é algo que funciona, que vale a pena. Eu sou professor de oratória também, né? Então, eu dou treinamento de oratória desde 1998, então já tem mais de 20 anos. Eu sou empreteco, eu fiz a formação
desse seminário que é promovido pelo Sebrae. Na verdade, é uma metodologia desenvolvida pela ONU. Então, eu sou empreteco também. E com relação a coaching, eu tenho várias formações, sou Master Coaching. Também sou mentor formado pela CLI, Creative Learning Institute, em São Paulo. Então, é, Um pouquinho de mim aí, para o pessoal com saber. certeza. A gente tem aí, se a gente for falar aqui, isso aí ele só pincelou, tá, gente? Ele só pincelou o que algumas das formações dele, né? Olha pra você ver. Então, o mais importante é a Ana, gente, de Belo né? Horizonte, acompanhando aí. Obrigado, Luciana. O pessoal, todo mundo chegando, sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter aqui uma conversa muito agradável com Eric Barcelos falando sobre significado. Quando eu fiz o post, quando eu fiz o convite para o Eric, falei com ele, nós vamos falar sobre o quê? Aí ele mandou a palavra significado. Eu já amei, né, gente? Porque sou eu, né? Eu acredito muito nisso tudo aí. E ele falou para mim assim, que tal significar para melhor o que nos acontece? Nós temos sempre duas escolhas, né, Eric? Exato. Então, Aliás, segundo a física, explica assim bem rapidamente para a gente o que é esse significar para melhor. sim. Então, tudo que nos acontece, qualquer coisa, qualquer situação de vida, qualquer circunstância que nos acontece, nós podemos vê-la de várias perspectivas. Normalmente as pessoas sempre pensam de uma forma binária, ou seja, qual que é uma segunda forma de ver isso? A gente pensa dessa forma binária porque a nossa mente é assim, nós pensamos, nós vivemos no mundo da dualidade. Inclusive, eu fiz uma live sobre a dualidade das emoções, está lá no meu canal do YouTube. Então, a gente está muito preso a essa dualidade que é real, porém, essa dualidade, ela acaba, apesar dela ser real, ela acaba sendo também bastante limitante. E as coisas, elas podem ser vistas não só de uma forma ou de outra, mas de várias formas. A física Sim. quântica, por exemplo, vai falar das múltiplas possibilidades. Na verdade, existem muitas possibilidades. Então, quando algo nos acontece, às vezes você pode, como a gente trabalha muito dessa visão binária, né, a ideia do copo cheio, do copo cheio pela metade. Então, uma pessoa vai falar que ele está vazio pela metade, outra vai falar que ele está cheio. Ou Essa tá aí é meio cheio ou meio vazio, né? um vazio. Mas é uma metáfora interessante, porque é melhor você Uhum. enxergar que você tem algo, você já completou metade, do que você enxergar que está faltando algo. Mas, segundo a física quântica, existem múltiplas possibilidades. Se a gente fazer esse exercício mental de pensar sobre isso, a gente pode fazer o exercício de pegar qualquer situação e tentar vê-la de ângulos diferentes. E não só dois, né? Mas de vários ângulos. Então, na verdade, tudo que nos acontece tem um significado que nós damos a ele. Nada é objetivamente assim, 100% absoluto. Né? Lembrando, inclusive, da outra live que eu acabei de falar agora, eu contei mas ainda está dentro da visão binária. Eu contei uma história de um livro que a história diz o seguinte, isso é para a gente entender como funciona a nossa mente binária. Um cara tinha um cavalo, morava na roça, né, tinha uma fazendinha, uma casinha lá na roça, e aí o cavalo dele fugiu. Aí uma pessoa, o vizinho chegou e falou, nossa, que ruim, seu cavalo fugiu. Aí o cara foi e falou assim, eu não sei se é ruim, eu não sei se é bom. É que a nossa mente binária tem sempre essa tendência de achar que as coisas são preto, branco, ruim, bom, claro, escuro, certo, errado, e às vezes existem vários tons aí de cores diferentes. E aí, quando o cara fala que não sei se é bom, não sei se é ruim, no outro dia o cavalo volta. Só que ele volta trazendo consigo 5 outros cavalos selvagens. Aí a pessoa fala assim, o vizinho chega e fala, nossa, que bom, né? Seu cavalo voltou e além de ter voltado, ele trouxe mais 5. Aí ele vai e fala assim, não, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim.
o cavalo ter voltado e ter voltado com 5. Aí, no dia seguinte, o filho dele vai tentar amansar, adestrar um cavalo, e ele cai. E aí, quando ele cai, ele quebra a perna. E o pai, né, vê lá o filho com a perna quebrada, chega o vizinho e fala: Nossa, que ruim, seu filho quebrou a perna. Aí o pai do jovem, né, fala: Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim. Na verdade, o que aconteceu? O país entrou em guerra e os militares chegaram lá no interior para recrutar os jovens. E o filho dele não foi para a guerra. Mais uma vez, os vizinhos dizem: Que bom, né? Seu filho não foi para a guerra, porque ele estava com a perna quebrada. E o pai diz, né? O fazendeiro lá fala: Eu não sei se é bom, não sei se é ruim. Então, nós vivemos muito presos nessa dualidade. Né? Uhum. E o seguinte: tudo que nos acontece a gente pode dar significados diferentes. E esse é algo interessante que está sob nosso poder, que é uma faculdade mental que nós temos ou que nós podemos desenvolver, que é enxergar as coisas de diferentes ângulos, enxergar as coisas de perspectivas diferentes. Então, por exemplo, hoje nós vivemos uma situação que determinadas pessoas vão dizer assim: não, é um caos, estamos vivendo o caos. Outros vão usar outra palavra, que está muito comum ultimamente: crise. Né? Estamos vivendo uma crise, isso é uma crise muito grande. Tem gente que fala: não, essa pandemia é o quê? É uma tragédia. Mas essas são perspectivas. E não quero dizer que elas estão erradas, mas talvez a gente possa escolher perspectivas diferentes para enxergar. Por que a gente não pode enxergar essa situação atual como, por exemplo, uma oportunidade de mudar? Muitas pessoas, por exemplo, vão perder os seus empregos. Isso é ruim? Não sei. Talvez a pessoa estivesse trabalhando há muito tempo em algo que não faz sentido para ela, algo que ela não gosta, algo que não traz realização. Nesse sentido, essa pandemia está dando um empurrão na pessoa para que ela, de repente, inclusive com o isolamento social, né? Porque antigamente a gente falava que não tinha tempo. Eu não tenho tempo, não tem tempo, não tem tempo. E agora você está em casa, você tem tempo. Tempo para pensar, tempo para refletir. Quem sabe não seja a hora de você pensar e refletir sobre o que você pode mudar na sua vida. E se no caso de você perder o emprego, qual mudança você tem que fazer para você fazer algo que tenha significado para você, que tenha um propósito. Né? Justamente. Então, isso que às vezes é visto como caos, como crise, como tragédia, pode ser visto como uma oportunidade de mudar, pode ser visto como uma oportunidade de refletir, pode ser visto como uma oportunidade de você reiniciar, né? Você fazer um reboot aí, reiniciar todo o processo. Talvez seja a oportunidade de você fazer uma revolução. A palavra revolução vem de re-evoluir, a começar a evoluir novamente. Às vezes a gente estava num processo bem, vamos falar assim, no automático. Eu tive refletindo sobre isso e eu penso o seguinte, que muitas vezes a gente nós estávamos muito no automático. Acordava todo dia, fazia aquilo, tudo repetitivo. Aí chegava sexta-feira, sextou. Aí você ia para, sei lá, para praia, ia para balada, ia para churrasco, ia beber, ia tomar todas. E agora a coisa deu uma parada obrigatória, né? A situação nos fez fazer uma parada obrigatória e talvez a gente tenha aí uma oportunidade de reevolucionar, né? De reevoluir. Essa situação pode ser uma oportunidade de aprender também muitas coisas. Quantas coisas a gente fala assim: poxa, eu queria fazer um curso disso, eu queria estudar tal coisa, eu queria ler tal coisa. Então, é um momento de você aprender, é uma oportunidade para você aprender coisas que você sempre teve o desejo de aprender e que muitas vezes você não teve tempo. Além de você buscar o aprendizado através de um curso, além de você buscar um aprendizado através de uma leitura, a situação, como de uma certa forma ela é nova para todos nós, ela nos traz essa oportunidade de aprender a nos reinventar. Então,
Olha, outra forma de você ver, em vez de você ver como caos, como crise, como tragédia, uma oportunidade de você se reinventar, uma oportunidade de você se conhecer, né? sim. Saber quem você é, como você reage às coisas, uma oportunidade de você pensar diferente. Eu gosto muito da música do Metallica, que é Nothing Else, uma coisa assim. Mas ele fala lá, open your mind, abra sua mente, né? Pense diferente. Então, é uma oportunidade da gente se pensar diferente. É uma oportunidade de nós nos transformarmos. Então, o ressignificar, Alzira, é você pegar uma situação, pegar uma circunstância e você olhar para ela e depois você escolher olhar para ela de um outro ângulo. E aí você vê essa situação sob outra perspectiva. Depois você escolhe olhar para um outro, de repente por cima. Então você tem a oportunidade de observar uma mesma situação, uma mesma circunstância sobre vários ângulos. E depois escolher qual o ângulo que você mais gosta. Sabe que nessa reflexão que eu lembrei, eu não sabia disso, mas quando eu estou dando treinamento, normalmente tem homens e mulheres e a gente tira fotos no treinamento. E as mulheres ficam escolhendo o lado para sair na foto. E aí uma falou que existe um lado nosso que é melhor do que o outro para a foto. Eu não sabia. Então, se nós temos um lado melhor para tirar foto, acho que todas as coisas têm mais de um lado. Tem pelo menos dois dentro dessa visão binária, né? E a gente pode enxergar como caos, como crise, como tragédia, como, sei lá, um grande problema, mas a gente pode enxergar também como outra coisa se a gente mentalmente escolher um ângulo diferente. Então, Justamente. para mim é isso, é mudar um pouco a perspectiva, escolher o melhor ângulo para você enxergar o que acontece. Eu estou falando disso agora com relação à crise, mas isso pode ser feito com tudo que nos acontece na nossa vida, não só com relação à crise. Tudo que nos acontece, nós podemos encontrar uma forma diferente de ver essas coisas. E quando a gente faz isso e escolhe a melhor forma, e segundo como eu falei, a física quântica, existe múltiplas possibilidades, Uhum. não na segunda nem na terceira, vá vendo. Uma das formas diferentes de a gente ver isso é conversar com pessoas diferentes. A gente vai ver que as pessoas têm uma visão diferente das mesmas coisas. E aí a gente pode escolher qual que é a melhor. Porque, de fato, às vezes, é difícil você dizer que algo é absolutamente de uma forma. É Sim. objetivamente. Né? E os nossos pensamentos, eles influenciam nessa realidade? Total, total. Os nossos pensamentos influenciam muito. Porque imagina, se eu penso, puta merda, estamos no caos. Puta merda, isso é um problema. Caramba, tô ferrado, né? São pensamentos que às vezes a gente tem diante de situações. Poxa, eu não esperava por isso, que ruim. Se você pensa dessa forma, isso vai produzir em você uma emoção de quê? Eu não sei, mas provavelmente de medo, uma emoção de ansiedade, uma emoção de preocupação. E depois de você ter pensado dessa forma e ter tido esses tipos de emoções, qual vai ser a sua reação? Ou seja, como você vai agir depois de ter pensado e sentido dessa forma? Uma pessoa preocupada, ela vai, ou com medo, ela vai ter um determinado comportamento de retração. Muito provavelmente ela vai ter essa retração. Agora, se a pessoa escolher pensar de uma forma diferente, ela, por exemplo, ela pode ter uma atitude, em vez de ser de retração, de, de crença, de acreditar, de fé, de tipo assim, poxa, é a oportunidade da minha vida de eu mudar, virar a chave, mudar 100%. Então, nós podemos mudar o significado da forma, mudar a forma de pensar, e quando a gente muda isso, a gente muda os nossos sentimentos,
e naturalmente a gente vai agir de uma forma diferente e, consequentemente, a gente vai ter também um resultado diferente. Então, a forma de pensar influencia, sim, muito como vão acontecer as coisas, né? Como vão ser os resultados das coisas. Sim, isso é muito importante, porque a pessoa poder é, decidir o que ela vai. Acho que tudo vem de dentro, né, da gente. São as decisões que tomamos, as decisões que tomamos em relação àquilo que está acontecendo por fora e por dentro, que nos influenciam a caminhar e fazer a diferença em nossa vida, a diferença na vida das pessoas que estão próximas a nós. E o que podemos controlar e o que nós temos verdadeiramente controle. Nossa, Eu essa acho que esse é o pergunta grande segredo da vida. é verdade. Estou descobrindo que você também é uma filósofa, hein? Esse é um grande segredo da vida e a gente erra muito nisso aí. É muito interessante essa sua pergunta, muito, muito rica realmente, muito válida. Por quê? O que a gente tem controle e o que a gente não tem controle? Existe um filósofo da linha estoica, do estoicismo, se chama Epíteto. E eu indico esse livro para todo mundo, chama A Arte de Viver. Não A é difícil arte, de viver, de a arte Epíteto. de viver. É fantástico esse livro. Então, ele tem muitas reflexões sobre a vida. Só para vocês terem uma ideia, qual o significado que uma pessoa daria se ela nascesse e vivesse como escravo? A pessoa poderia pensar, poxa, estou completamente limitado. Eu não tenho autonomia, eu não tenho liberdade, eu sou um desprivilegiado, eu sou uma pessoa sem sorte. Epíteto, ele foi escravo. Ele tinha um mestre que chamava Epafrodito, que inclusive o tratava muito mal. Só que ele era um filósofo e ele estava acima de todas as circunstâncias que ele vivia como escravo, né? E ele cunhou um pensamento muito legal que ele fala o seguinte: há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós, que é o que você me perguntou. O que está sob nosso controle? Então, muitas vezes, a gente pensa que a gente se ocupa, na verdade, daquilo que a gente não tem controle. Como assim? A gente está querendo controlar a crise. A gente está, por exemplo, não aceitamos, você iniciou dizendo aí que nós vivemos uma realidade e qual que é a tendência que o ser humano tem quando acontece algo que ele não gostaria que acontecesse? A tendência instintiva é uma tendência que é pouco inteligente, é negação, né? Isso é, por exemplo, quando uma pessoa descobre que ela tem uma doença fatal. Normalmente, o primeiro momento dela, eu vivi isso na minha família, tive um relacionamento onde a pessoa teve câncer, e o primeiro momento é a negação. E essa é a pior coisa que a gente pode fazer, negar a realidade. Como você falou, nós estamos diante de uma realidade. Então, nós não podemos negar essa realidade de forma alguma, Alzira. De forma alguma a gente pode negar essa realidade que a gente está vivendo. Porém, muita gente quer ter controle sobre isso. E a negação é uma forma de você tentar ter um controle sobre algo que você não tem controle. Então, Epíteto se pergunta, né? Ou faz essa pergunta: o que depende de nós e o que não depende de nós? Tudo que está fora de você não depende de você. O que depende de você é como você reage às situações, como você pensa sobre o que está acontecendo, como você, inclusive como você sente em relação ao que está acontecendo. As pessoas acham que o sentimento e o pensamento não tem como mudar, vem e aí ele já está instalado. Não, você pode ver o pensamento vir e você pode observar esse pensamento e falar, não, eu não quero continuar pensando dessa forma, eu escolho pensar diferente. E também com relação às emoções. Às vezes as pessoas pensam que não é possível mudar um estado emocional. E é possível você mudar um estado emocional. Se você sente algo em relação a uma pessoa ou uma situação, uma circunstância, e você, ao sentir isso, você fala, não, isso
eu não estou gostando desse sentimento, esse sentimento não é bom. Por exemplo, em relação a uma pessoa, se é um sentimento que te afasta da pessoa, você já tem que ter claro isso, que isso não é bom. Você pode mudar isso. Você pode ressignificar esse sentimento que você está tendo, esse pensamento que você tem. Então, o que está sob nosso controle? O que nós pensamos, o que nós sentimos e como reagimos a tudo que está à nossa volta. Isso está sob nosso controle. O resto não está. O problema é que a gente quer se ocupar do resto e a gente não se ocupa daquilo que depende da gente. Né? Me lembro agora, eu tive um mestre de filosofia, o professor Michel Echenique, que ele ensinava algo que ele falava. Você deve estar ocupado ou desocupado, nunca preocupado. Então, muitas vezes a gente está super preocupado com uma situação, com um problema, só que isso não adianta, isso não é produtivo, isso não nos leva a nada. Então, você pode escolher eu vou me ocupar, ou seja, eu vou fazer alguma coisa. E, por exemplo, nessa crise sanitária, nós vemos vários conselhos muito úteis. Né? Tem uma amiga aí, uma Cássia, ela gravou um áudio na rádio que ela fala, uma mensagem, uma reflexão, onde ela fala, olha, arruma as gavetas da sua casa, arruma o teu guarda-roupa. Então, isso depende de você fazer e aproveitar. Quantas coisas você não fazia porque não tinha e agora você tem. Então, o que depende de nós, Alzira? Como nós reagimos às coisas com relação à reação mental, ou seja, o que a gente pensa sobre as coisas que nos acontecem, como a gente sente também a gente pode mudar e como a gente reage. Na verdade, se você mudar essa primeira chave que é o do pensamento, se você mudar a forma que você pensa, automaticamente você vai mudar como você se sente e como você pode reagir diante dessa situação. Sim. E a gente conseguindo entender que nós só conseguimos mudar o que na verdade, o que a gente consegue mudar são só nossos pensamentos, né? Mais nada do que isso. Nem controle dos pensamentos a gente não tem, né? É só uma questão de escolha mesmo, das decisões que você pode tomar. E a gente precisa encontrar um caminho. Eu tenho recebido várias mensagens de pessoas. Antes de eu falar das mensagens, quero te agradecer. Nós organizamos aquele vídeo. O Érico faz parte daquele. Gente, está lá no nosso feed, lá, no meu e no dele também. Boas palavras, porque eu recebia muitas mensagens. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, agora, hoje, quando eu recebo aquelas mensagens do povo, eu mando um vídeo. Aqui, vai escutar. Eu recebo de volta também, agradecendo, porque está realmente fazendo a diferença. São atitudes. Né? Vai querer saber que vídeo é esse. Tá lá no nosso está no meu feed, eu sei que está no do Eric também. Boas palavras. Né? São um vídeo de 40 palestrantes que nós nos reunimos para falar boas palavras. Um poema lindo que chama Recomeçar. E quem não assistiu ainda, corre lá no feed do Eric e no meu também. Curte lá, viu, gente? Aperta lá. Meu e no dele. Recomeçar. Essa situação é uma oportunidade de recomeçar. De recomeçar. Totalmente. Ressignificar das O coisas. Eric, como que a gente pode... Por onde a gente começa a mudar? Porque as pessoas precisam ter... eu quero mudar, eu não quero ser assim. Eu quero ter bons pensamentos, mas eu não sei, eu estou tão acostumada a viver naquele mundinho de negativo, de achar que vai ficar ruim, de atrapalhar. É cômodo viver naquela situação. Olha, falar disso para mim me dá até assim, né? Porque eu sou uma pessoa que eu vivo 100% tentando sair fora da zona de conforto. E mesmo assim, quando eu me pego dentro da zona de conforto, eu vejo, gente, olha que situação agradável e cômoda que está atrapalhando a minha vida. Então, conta pra gente um segredinho para aquela pessoa que ela quer mudar, mas ela não consegue, porque ela está ali naquela situação. Qual que é o primeiro passo? O que ela deve fazer
lógico que a gente não tem como, porque cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Mas é, qual que é a sua dica, seu conselho, sua orientação? Estou espremendo o Eric aqui, gente, para botar os nossos conhecimentos para fora. Conta pra gente qual que é esse segredo. Então, Alzira, eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Quem está falando que quer mudar, de verdade quer mudar? Será que a gente quer Essa, mudar realmente? Por exemplo, uma pessoa que se faz de vítima. Ah, não, estava com tudo planejado para 2020, esse seria o meu ano da virada, aí veio o coronavírus. E isso me jogou um balde de água fria, e agora eu estou sem esperança, eu estou sem fé, não estou sentindo força, eu não contava com isso. Pô, o que a pessoa está fazendo? Se colocando, mais uma vez, como vítima. Então, a pergunta, eu acho que é essa. Você quer realmente mudar? Porque não é simples, como você falou, né? Às vezes você está sempre buscando sair da sua zona de conforto e, de repente, quando você vê, você está de novo na zona de conforto. Isso é uma estratégia da nossa mente para poupar energia, para nos proteger. Porém, isso nos trava, não nos deixa acessar o nosso pleno potencial. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que, se fosse dizer um segredinho, seria a pessoa sair da posição de vítima. Se a pessoa não sair dessa posição de vítima, se ela não deixar de ver as coisas, todas as coisas como problema, isso também é um significado que você dá. Não, aí aconteceu esse problema aí da coronavírus e isso me paralisou, isso parou o mercado, não depende de mim. Não, depende de você sim. Então, na verdade, você está vendo isso como um problema. Mas imagina se você trocar a palavra problema por desafio. Já muda. Já é uma ressignificação que você faz. Né? Eu tive um uhum. professor de filosofia que quando ele falava da palavra problema, ele falava o seguinte: quando você está na escola e tem aula de matemática, o que o professor, no final da aula, dá para você levar para casa? Problemas matemáticos para você resolver. Então, os problemas, eles são uma oportunidade de você testar você mesmo para você ver se você aprendeu algo. Né? Então, troca ideia, problema e desafio. Então, esse problema matemático que o professor deu para me levar, sei lá, logaritmo, para levar para fazer em casa, dever de casa, isso não é um problema matemático, mas isso é um desafio para me testar se eu aprendi ou não essa matéria. Então, os problemas, eles são, na verdade, uma prova, um desafio para a gente perceber se a gente aprendeu ou não algo sobre a vida. Esses problemas que a vida nos traz. É um exercício para ver se nós aprendemos. Então, o primeiro conselho, como você pediu aí, né? Aí, como mentor, vamos falar assim, não como coach, como mentor é o seguinte: você se perguntar, você realmente quer mudar? Essa pergunta da Alzira. Qual que é o segredo da mudança? Como é que a gente muda? A primeira questão é você saber se perguntar o seguinte: eu quero realmente mudar? Se você tiver esse querer, poxa, você já tem mais, eu diria, mais de 50% da solução. Porque a maioria das pessoas, elas não querem mudar, Alzira. De fato, as pessoas não querem mudar. As pessoas, elas inconscientemente querem ficar na zona de conforto. E isso não é uma crítica, é uma constatação. A nossa mente trabalha assim. Nós somos pessoas que adquirimos hábitos. E o problema é que quando você adquire um hábito ruim, ele vai ser ruim sempre. Então, o que você tem que buscar?
querer mudar e querer mudar a sua forma de pensar e querer mudar esses hábitos de sair, de querer ficar na zona de conforto para o hábito de buscar o desafio, de buscar o desconhecido, de buscar algo novo. Então, é algo que a gente tem que fazer. Ah, mas eu sinto medo, eu sinto insegurança. Caramba, eu penso o seguinte, eu acho que todo ser humano sempre vai sentir medo. Só não tem medo quem já morreu ou quem é louco. Então, a gente sempre vai sentir medo, vai sentir insegurança, principalmente em relação a algo novo, o medo ao desconhecido. Só que isso que a gente pensa que é desconhecido, até isso a gente pode pensar que não é desconhecido, talvez seja desconhecido para nós, mas não é desconhecido para outras pessoas. Por exemplo, crise. Crise é uma situação que a gente está vivendo agora, mas isso já foi vivido, a humanidade é muito antiga, já viveu várias crises. Como ela saiu das crises? Se a gente investigar, se a gente quiser realmente mudar, a gente vai investigar isso e a gente vai buscar sair dessa crise, porque existe, vamos falar assim, ensinamentos, existe experiência acumulada para a gente aproveitar e sair dessa crise, né? Sim, E quando a gente fala assim, isso é algo novo, isso é algo desconhecido, de fato não é algo desconhecido. Ah, não, Érico, então me lembra qual foi a última vez que teve uma pandemia? Bom, de fato eu não sei, mas o fato é que a pandemia instaurou uma crise. Mas crise a gente sempre viveu. Eu me lembro quando era criança, eu ia no mercado, aí em Belo Horizonte, morava no bairro ali, Ipanema, ali, indo com a minha mãe se eu lembrar o nome, falo o nome da avenida. Indo no mercado e a gente vivia uma situação onde você comprava 1 quilo de feijão de manhã, se fosse hoje, vamos falar, R$ 2. Na hora do almoço ele estava custando 4 e no final do dia ele estava custando 8. E a gente passou por isso. Nós conseguimos vencer essa crise. Tem um filme que eu assisti, eu indico também, chama A Vida do Mestre Dogen. Tem no YouTube. Tem uma passagem nesse filme. O mestre Dogen é um mestre japonês que ele vai à China para resgatar o budismo tradicional. E aí ele encontra uma pessoa que estava num templo budista, que era o cozinheiro, e tem um dos ensinamentos que esse cozinheiro dá para ele, que ele fala o seguinte: não existe nada de novo sobre o mundo. Ou seja, tudo já aconteceu. Então, quando você fala que é novo, talvez seja novo para você, mas não para nós enquanto humanidade. Então, nós temos que acessar a memória da humanidade e ver como passar pelas crises. Então, se você sim. for ver, qual que é a diferença do ser humano hoje de um ser humano de 1.000 anos atrás? De 2.000 anos atrás, 3.000? Não há muita. Tem os mesmos medos, tem as mesmas aspirações, tem os mesmos sonhos, tem os mesmos desejos, tem os mesmos anseios. Então, o que muda? O que muda é só o externo. Hoje a gente vive um mundo altamente tecnológico, mas o ser humano quer o quê? Quer ser feliz, quer ter saúde, quer ter sucesso, quer ser reconhecido, tem medo de ser rejeitado, tem medo de morrer, tem medo de perder o que ele tem. Então, não existe muita novidade se você observar a fundo as situações. O mundo é o mesmo. E essa crise que a gente tem, ela tem características diferentes, mas talvez as soluções que nós encontramos para crises no passado são as mesmas que a gente pode aplicar agora, se você estudar esse livro. Eu mesmo estou lendo um livro chamado Sem Crise. Não me lembro o autor, está ali. Que você pode ver lá conselhos de como você pode passar por uma crise. Então, eu acho que nós vivemos na era do conhecimento e a revolução 4.0, não é isso? Então, existe muito conhecimento acumulado. Quando a pessoa ela fala assim, qual que é a chave de mudança? Eu quero mudar, mas não sei como. Mentira. Mentira, é uma mentira que ela está contando pela mente. Porque se ela quisesse realmente mudar, ela ia atrás, ela ia buscar solução, ela ia buscar um caminho, ela ia buscar possibilidades.
Não, E essa mentira a pessoa fala para ela mesma, né? ela não Ela sabe. vive dentro dessa situação. O Eric, olha, você vê, já tem quase uma hora que a gente está aqui conversando, muito conteúdo mesmo. Só para, né? E o Instagram ele vai dando 50 minutos, ele começa a falhar, porque está tendo excesso de live e é uma mudança, porque ninguém estava fazendo tantas lives assim. E aí começou a usar demais a ferramenta, ela falou assim, tá, né? Vamos começar a nos adaptar. É, você tem um bom exemplo em relação ao que a gente pode dar de exemplo dessa ajuda, dessa mudança, desse momento? Um bom exemplo. Eu penso o seguinte: o espírito do ser humano ele é invencível. Uhum, Se a gente colocar esse espírito humano na frente, nós vamos vencer essa situação. Então, você buscou exemplo, me veio agora na cabeça aqui. Eu assisti um filme, tá na Netflix, chama O Menino que Inventou o Vento. lindo. Por exemplo, compara a situação que nós estamos atualmente e compara a situação que ele vivia lá na África. Aquilo era crise, aquilo era dificuldade, aquilo era problema, aquilo era caos. Né? Aquela situação, sim, era realmente um problema, algo desafiador. Mas o conhecimento, a sabedoria, melhor do que o conhecimento, porque nós trocamos a sabedoria pelo conhecimento, e agora a gente está trocando o conhecimento pela informação, por dados picados, e a gente deveria fazer esse caminho de volta. Então, o que acontece? O exemplo está nesse filme, O Menino que Inventou o Vento. Você vê uma situação, uma comunidade com seca, com pobreza, sem tecnologia, sem nada, mas uma criança ela encontra uma solução para a comunidade. Não sei se você assistiu esse filme. Então, muitas vezes, esse filme eu guardei para mim o seguinte, porque estando em Belo Horizonte, estando em São Paulo, estando em Salvador, quando eu olho para o mundo, eu falo assim, poxa, tem muita riqueza, tem muita possibilidade. Então, esse é um exemplo que a gente pode tirar desse livro, desse filme. Né? Ou seja, se você quer, se você não se faz de vítima, se você busca o conhecimento, ou melhor, a sabedoria, se você tem essa postura filosófica de buscar aquilo que você não sabe, você vai encontrar. E por que você vai encontrar? Porque no mundo tem abundância de conhecimento, tem abundância de informação, tem abundância de sabedoria, basta a gente buscar. Tá? Então, esse filme eu aconselho porque ele mostra um lugar com muito menos recursos do que nós temos hoje e uma pessoa gera uma grande revolução, uma grande transformação, uma grande mudança. E nós Sim. podemos promover isso também na nossa vida. Então, sair dessa posição de vítima, de ficar se questionando ou se lamentando pelos problemas e pelas situações e entender que você tem um espírito e esse espírito é superior a todos os problemas, a todas as dificuldades. Resgatar esse espírito humano que todos nós temos e que é algo invencível. E colocar esse espírito por cima de todas as coisas e trabalhar com esse espírito de vitória, de buscar soluções, de buscar possibilidades, de buscar caminhos. Fantástico, Érico. Nossa, olha, maravilhoso mesmo. Foi uma manhã, assim, café da manhã com conhecimento, riquíssimo em conhecimento. Vou Espero tentar, que vou me tiver superar. Olha, ou ó, viu? Vou tentar me superar. É difícil até falar isso, mas vou conseguir a gravar essa nossa live, que esse trecho aí que você falou da relação da querer mudar, com certeza merece ser replicado aí para todos os lados. O Eric, nós temos aqui todas as manhãs, quero deixar um convite para você, um convite para todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo.
todos os dias, 6h57 da manhã. Você acha que foi fácil para mim? Não foi não, gente. Hoje eu já levanto numa boa. Você que está aí do outro lado pode estar assistindo debaixo das cobertas, mas eu não consigo, eu tenho que estar aqui pelo menos de batonzinho. Eu passei a levantar às 6 horas da manhã, porque primeiro eu tenho que cantar pelo menos uma música, exercitar a voz, senão a gente está com aquela voz está com ela rachada, né? Não dá, então tem uma, né? 8h30. Justamente, né? Para aquecer a voz, para conseguir falar. Tem uma série de questões, não é só simplesmente chegar aqui e falar. Mudança de hábito, acordar cedo. Há um tempo atrás eu li aquele livro, Milagre da Manhã, eu falei assim, isso aqui não é para mim, não dá para mim. E eu lutei contra ele muito tempo, até que eu me desafiei a fazer as lives. Depois que eu me desafiei a fazer as lives, que eu entendi meu gatilho mental. Olha só, era o que eu precisava do desafio. Porque se falar simplesmente, eu vou fazer, eu não conseguia. Eu sou movida a desafio. Então, esse foi o meu desafio. Sou muito grata por isso, porque realmente eu sou viciada em conhecimento, em treinamento. Eu falo que eu tenho meu caderninho mágico, que já tem não sei quantas versões dele, que é tudo, ó, papel e caneta, tudo anotado. Sou estudiosa mesmo, para a gente poder adquirir esses conhecimentos, né? Nós tivemos ontem com o Walter Rufino falando sobre finanças básicas, o que é voltar lá na planilha, né, de anotar o que vai fazer. Nós temos aqui hoje o Eric Barcelos, fantástico, fantástico, foi incrível mesmo. Não acabou ainda não, gente, ainda vou deixar eu falar mais um pouquinho. Amanhã nós vamos ter o Igor Sargin, que ele vai falar sobre o poder da comunicação. Ele fala muito de vídeo, ele é coautor, não, ele é organizador do livro onde eu fui coautor, que é Pessoas com Resultados Extraordinários, uma pessoa incrível, está lá no Maringá, no Pará. Na quinta-feira a gente vai ter o Leopoldo Guzmão falando sobre realizações, e na sexta-feira a gente vai ter o Ego Cândido falando sobre home office. Ele é administrador de empresa e ele vai falar de como ele está ajudando as empresas a migrarem do trabalho para o home office. E vai ser incrível. E na outra semana, a gente vai ter uma semana bem diferenciada, que eu vou trazer só advogados na próxima semana. Eu vou falar sobre o direito previdenciário, como vai ficar as aposentadorias, eu vou falar sobre direito na escola, como que vai ficar as novas leis de direito aí da escola, direito do trabalho. Então a gente vai ter uma semana bem, bem assim, de leis mesmo, do que é realmente como está e para onde o nosso país vai caminhar aí na próxima semana. Agora, pensando demais, a gente vai bombar aqui, que nós vamos falar sobre o que eu mais amo, que é o que eu sou, que é o network. Mas esse assunto para sexta-feira, que eu vou contar quem são os nossos convidados. Eric, você tem 2 minutos para falar sua última dica final, para deixar alguma recomendação. Deixa para a gente as suas redes sociais, onde que a gente te encontra. Você falou do seu canal do YouTube, qual que é ele? Tá lá, Eric Barcelos no YouTube. Eric Barcelos mesmo, né? E o seu Instagram é Eric Barcelos mesmo? Como que é? Eric Barcelos Oficial. Eric Barcelos Oficial. Upgrade Coach, sem o ING. Upgrade Coach. Tá. E minhas palavras finais, agradecer aí a todos que nos acompanharam, né, toda essa assistência, essas pessoas que levantaram cedo, fizeram esse esforço para nos acompanhar. Tem a Carla Viviane aqui, da Bahia, que estou vendo que ela aqui falando que parabéns pela live, que gostou muito. Tem o Walter Rufino aí também, tem a Viviane. Então, agradecer a todos que nos acompanharam aqui nesse momento. E minhas palavras finais desafie-se a pensar diferente. Desafie-se a pensar diferente. Dá um novo significado ao que está acontecendo. Isso está sob o seu controle. Isso está sob o seu domínio. Você pode mudar a sua vida, a sua realidade.
Então, é uma questão de você trabalhar isso. Sheila Sueli, de Feira de Santana, também está aí com a gente. Obrigado, Sheila. Legal. Então, Olha a só que coisa ideia linda. é pensar diferente, acreditar, não se deixar levar pelos seus pensamentos que podem ser negativos, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos que também podem ser negativos, no sentido de trazer medo, preocupação, insegurança, e você voltar-se mais para dentro de si mesmo, encontrar o teu verdadeiro ser, o teu espírito, e buscar força nele, porque aí tem algo imortal que não é afetado por crise alguma, que se você acessar, você vai encontrar uma visão, um caminho, que você está por cima de tudo e de tudo que está acontecendo, de todas as situações que estão acontecendo. Fantástico, Eric. A gente vai dar. Precisa encerrar, porque senão a gente não consegue concluir. Gente, muito obrigada. Gratidão, Eric, enorme. Gratidão a todos vocês. Eu amo a tecnologia. Olha, você vê, eu estou em Belo Horizonte, o Eric em Salvador. Nós temos pessoas de São Paulo, Feira de Santana, a gente tem pessoas de Joinville, a gente está aqui integrando pessoas. Quem diz que a gente não pode ser próximo? Nós estamos aqui, ó, juntinhos, unidos aqui, ó, num só propósito, que é ó, bons pensamentos, mente saudável. Entra, você que está aqui nos visitando, entra lá na ADM, curte a ADM, segue. A gente tem aí muitas novidades para esse ano. E a gente está aí tentando integrar, tentando não, conseguindo integrar várias pessoas. Obrigada a todos vocês que esteve presente conosco. Gratidão, Eric, enorme. Deus abençoe. Que o nosso dia seja lindo, pleno, suave, maravilhoso, cheio de boas energias, bons pensamentos, porque tudo começa com o nosso pensar. Se a gente acreditar que a gente pode, a gente pode. Então vamos lá fazer a diferença. Espero vocês aqui amanhã, às 6h57 da manhã, com o Igor Sargin, falando do poder da comunicação. Ele que faz muito gravação de vídeo e vai nos ajudar aí com várias dicas. Até amanhã, gente. Obrigada. Até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço a todos.